Boa noite. Que a paz de Deus esteja conosco. Bom, eu já combinei com o Roberto que da próxima vez que eu vier a esta casa será numa noite quente, porque da última vez estava chovendo muito forte e dessa vez o frio está um pouco exagerado. Mas é lógico que isso é só uma brincadeira, porque independente do clima, é sempre muito bom estar aqui, essa casa que nos permite essa tarefa de falar do Evangelho de Jesus, essa casa que nos acolhe com tanto carinho, com tantos gestos de respeito e de amor, e nos fortalece nesse falar do Evangelho. Hoje a proposta é o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Este capítulo tem como título: Muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Então esse capítulo ele vem fazer um convite que é tão importante a nós, porque é fato que nós precisamos conhecer o Evangelho. É fato que nós precisamos estudar o Evangelho, falar sobre este Evangelho. Mas esse capítulo ele vem justamente nos lembrar a importância de se viver este Evangelho, de colocar o Evangelho do Cristo nas suas ações, no nosso dia a dia, sendo aquele amigo que nos orienta e nos dita o caminho a ser seguido. Agora nossa irmã leu a parábola do festim de bodas, ou este casamento, e só para aqueles irmãos que vão acompanhar pela internet, um resumo dessa leitura, que é esse convite que o rei faz para o casamento de seu filho. E ele começa convidando um grupo de pessoas, mas essas pessoas não estão aceitando o seu convite. Alguns estão até zombando deste convite. E ele vai então ampliando este convite, convidando aqueles que vão encontrando no caminho. Até que o rei percebe que um daqueles que chegou à festa não estava vestindo o traje propício para um casamento. E aí ele diz então essa frase, que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Essa parábola que está do Evangelho de Mateus, no capítulo 22, nos versículos de 1 a 14. E essa parábola, a gente tem aqui uma representação tão importante para as nossas vidas. Porque esse rei que está convidando para o casamento de seu filho é a representação de Deus, que está convidando todos nós ao casamento com o Mestre Jesus, a essa aliança que Jesus propõe à humanidade. E é fato que nós estamos sendo convidados, porque se olharmos para essa parábola, ele mostra esses períodos onde os convites foram feitos a determinados povos, onde alguns agiram até com violência, renegando e zombando deste convite. Mas nós estamos sendo a todo instante chamados para o convite, para participar deste Evangelho. Mas é importante relembrar o final da parábola. Será que nós estamos vestindo o Evangelho do Cristo? Será que nós estamos vivendo este Evangelho, estamos como uma veste, apropriados a participar dessa aliança, deste casamento com o Mestre Jesus? E aí então a gente começa fazendo algumas reflexões, porque este capítulo 18, ele vem nos lembrar da importância de viver o Evangelho. Mas ele também vem mostrar como é viver este Evangelho. O que nós vamos encontrar no caminho. Quais são as características que nós devemos ter que nos dirá que nós estamos com a veste adequada para participar desta grande aliança com o Mestre. E aí a gente olha para esse capítulo, a gente vai encontrar o item que fala da porta estreita. Então, viver o Evangelho é querer passar por essa porta estreita. Porque nós somos convidados a tantos instantes a passar pelas portas largas da vida, que são as portas das tentações, das facilidades, aqueles caminhos que é bem verdade que são até prazerosos,
mas que muitas vezes escolhemos esse caminho que nos leva às portas largas da vida, só que em determinado momento o caminho se estreita. E aí nos chega o sofrimento, as lamentações das escolhas equivocadas. Mas estar colocando o Evangelho em nossas vidas é querer passar por essa porta estreita, que vai exigir de nós no início esforço, abdicação, resignação. Mas, ao passar por este caminho, mais à frente, o caminho é de felicidade. É um caminho de alegria, de paz. Será que nós estamos buscando a porta estreita? Eu me sinto mais à vontade com os senhores hoje. Porque ter saído de casa hoje foi uma porta bem estreita. Muito estreita. E nós estamos aqui. São esses pequenos gestos da vida que nos dirá um caminho melhor. Porque certamente hoje a nossa noite será uma noite mais tranquila. Porque estamos aqui recebendo um tratamento espiritual que muitas vezes não estamos nem percebendo, que certamente, se nos colocarmos à disposição dos amigos espirituais, esse tratamento irá continuar durante o nosso sono físico. E certamente seremos aquecidos, tratados. Então foi estreito estar aqui, mas mais à frente o caminho vai se alargar, porque teremos a felicidade de ter escolhido o caminho certo. Tem um outro item deste capítulo 18, que tem como título: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então este item vem lembrar que não basta conhecer, não basta reverenciar o Mestre ou a Deus. É necessário viver. Porque muitos estão participando de grupos religiosos, estão praticando as suas práticas exteriores, estão louvando a Deus através das palavras, mas Jesus vem lembrar que isso não basta. Porque nem todos esses adentrarão ao reino dos céus. É necessário tornar as nossas palavras em ações. Que nós possamos, ao sair desta casa hoje, que essas palavras aqui lidas, faladas, ouvidas, elas possam de fato ser praticadas em algum instante de nossa vida. Porque assim estaremos construindo este reino de Deus, melhorando a nossa veste. Temos um outro item que fala: muito se pedirá àquele que muito recebeu. Isso é interessante, porque quando a gente se propõe a modificar a nossa vida, a ter uma vida mais conectada à proposta de evolução espiritual, nós temos a sensação de que parece que o caminho fica difícil. E por que será que temos essa sensação? Porque certamente agora estamos atentos a coisas que não estávamos atentos antes. Então antes, talvez, enquanto estávamos ali naquele caminho, sem perceber ou sem ter o conhecimento, muitas coisas para nós eram comuns. E com o passar, com o entendimento, nós começamos a questionar. E aí esse questionamento parece que exige de nós um pouco mais de esforço. E certamente para nós que estamos recebendo esse ensinamento, nós teremos aí um compromisso a mais para ser entregue. É verdade que este cobrar ou este pedir não vem diretamente de Deus, mas sim dos mecanismos da vida que a nossa própria consciência vai nos cobrar ou nos pedir. Porque certa vez Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, perguntou aos amigos espirituais: aonde estava escrito a lei
E eles responderam: na vossa consciência. Então, certamente, quando ampliamos a nossa consciência, ampliamos o nosso entendimento de lei, de conexão com Deus. Mas, certamente, essas ferramentas que estão sendo nos dadas pelo conhecimento vai nos ajudar em muito em nossas vidas. Nós temos aqui neste capítulo 18 as instruções dos Espíritos e temos uma mensagem que fala: dar-se-á aquele que tem. Então essa mensagem, se orarmos de forma muito rasa, parece que Deus está beneficiando aqueles que têm. Mas compreendendo os mecanismos da vida, nós vamos entender que quando eu dou amor, eu recebo amor. Quando eu dou o bem, eu recebo o bem. Então aquele que mais tem, do ponto de vista dos bons sentimentos, mais ainda terá. Então muitas vezes a gente está buscando a paz na vida, e será que nós estamos dando a paz? Nós estamos buscando esperança, e nós estamos sendo aquele que diz as palavras de esperança. Então que a gente possa perceber isso, que o bem gera o bem. O amor gera o amor. Então parte em nós esta abundância em nossas vidas. Não é Deus que fica escolhendo. Porque quando a gente olha para esse título, muitos os chamados, poucos os escolhidos, será que é Deus escolhendo alguém? Ou Deus está nesse lugar onde Ele está chamando a todos e nós estamos escolhendo participar dessa aliança com o Pai? E a última mensagem diz: pelas suas obras se reconhece o cristão. Então, certamente, como disse Francisco de Assis, que tinha uma frase que nos serve como guia, modelo, que ele disse aos homens que o seguiam: saiam e preguem o evangelho. Se for necessário, utilizem palavras. Então o mestre sabia que a maior forma, ou a melhor, ou a única forma de pregar o evangelho era através do exemplo, da vivência. O apóstolo Paulo nos diz que deveríamos nos tornar cartas vivas do evangelho. Muitas vezes nós estamos tão contentes participando de uma determinada casa espírita, de uma determinada religião, e nós gostaríamos que o outro estivesse conosco. Mas será que os nossos convites estão sendo feitos apenas através de palavras? E certamente quando esses convites são feitos apenas por palavras, eles se tornam mais difíceis de se concretizar. Mas quando aqueles perceberem no nosso caminhar pela vida que algo está diferente, que ele mudou, a pergunta virá: o que você está fazendo? Por que você está assim? Isso não acontece quando a gente perde peso? A gente emagrece e a primeira pergunta é: o que você está fazendo? Mas enquanto a gente mantém o peso e continua falando todas as dietas, ninguém acredita na gente. Porque se elas funcionassem, nós deveríamos estar mais magros, mais saudáveis. Mas quando de fato isso acontece visualmente em nós, aí é fácil mostrar o caminho. Então o evangelho tem que ser vivido para que ele possa ser multiplicado. Nós estamos vivendo esse evangelho no nosso dia a dia, nas nossas relações humanas, na nossa família. Então esse é o convite deste capítulo 18, dessa aliança com o Mestre, da vivência do Evangelho. E para a gente seguir algo, a gente precisa conhecer quais são as suas características. Qual é o caminho? Qual é o mapa? E aí na questão 625 do Livro dos Espíritos,
Allan Kardec perguntou aos amigos: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os espíritos disseram: Jesus. Esse é o modelo que Deus nos ofereceu como guia, como caminho, como verdade, como vida. Então nós precisamos olhar para o Mestre Jesus e querer nos parecer, nos assemelhar ao Mestre. É fato que aquela frase ainda ecoa em nossa mente, mas nós não somos Jesus. É verdade. Até porque Jesus já era Jesus na formação do planeta Terra. Esse Espírito que vem das esferas dos Cristos, que é capaz de governar um orbe, um mundo. Então, certamente, Jesus tem aí uma caminhada à nossa frente. Mas esse Mestre retorna, se faz homem, vivencia na carne as circunstâncias que todos nós encontraremos para dizer: meu irmão, é esse o caminho. É por aqui que nós chegamos na evolução espiritual. E aí a gente tem utilizado e funcionado muito bem uma reflexão ou uma dinâmica que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o lugar reservado para Jesus. Nós aprendemos que Jesus está conosco o tempo todo. Mas nós lembramos disso no decorrer do nosso dia? E aí a gente tem uma brincadeira que a gente faz, e já utilizamos isso no grupo de pais, do qual a gente faz parte, em estudo, em palestras, que é de repente fazer uma placa, num papel sulfite, e escrever, reservado para Jesus. De repente escrever num aqueles bilhetinhos coloridos, reservado para Jesus. E aí a gente coloca na cadeira ao lado. E aí agora vamos lembrar que Jesus está nessa sala. Como é que nós vamos nos portar com Jesus sentado ao nosso lado? A gente coloca no carro. E aí a gente lembra que Jesus está como nosso passageiro. Como a gente vai se portar levando Jesus dentro do nosso carro? A gente lá no nosso trabalho, a gente coloca Jesus no ambiente de trabalho. Como é que vai ser o trabalho com Jesus? Em nossa casa, no sofá. Na mesa, na hora das refeições. Na hora do evangelho no lar. Reservado para Jesus. Isso é algo que nós tornamos isso visual e funciona em muito, porque foi tão interessante que quando colocamos isso na sala, as pessoas não queriam sentar nem na cadeira onde estava escrito Jesus. Porque você precisa ter muita intimidade para sentar no colo de Jesus. E as pessoas ficavam rodeando onde eu sento. Senta no colo de Jesus. Nós temos essa intimidade de sentar no colo do Mestre. Então essa é uma brincadeira, mas que a gente pode usar no nosso dia a dia. Porque nessa construção de uma veste melhor, para participar deste casamento, dessa aliança com o Mestre, nós teremos muitas dificuldades no nosso dia. E aí a gente pode fazer a pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Qual é a resposta que Jesus daria? Hoje, para sair de casa, funcionaria bastante. O que Jesus faria no meu lugar? E aí a gente vai nos educando. Porque essa proposta é para trabalhar em nós o autoaprimoramento, a evolução, a lapidação, a depuração do espírito imortal que nós somos. E aí então, olhando para este modelo perfeito a ser seguido, que é Jesus, na construção de uma roupa adequada para participar da aliança com o Mestre, eu me recordo do capítulo 3 do livro Boa Nova. Este livro ditado pelo espírito Humberto de Campos ao nosso querido Chico Xavier. E no capítulo 3 está escrito lá as primeiras pregações.
Então conta um momento onde Jesus começa ali a levar o evangelho. E Jesus estava diante do templo, e ele é percebido por os doutores, pelos estudiosos daquela época, os religiosos, e certamente Jesus não passava desapercebido pela sua vibração, pela sua energia. E aqueles homens então se aproximam de Jesus perguntando o que ele estava fazendo ali. E Jesus então disse a eles: estou aqui para instituir o reino de Deus na terra. E os homens então zombaram do mestre, dizendo, aqueles homens muito ligados às questões materiais, acreditando que o reino era uma construção material, física, perguntaram: quem vai te ajudar nessa grandiosa obra? Quem está contigo nessa construção? E Jesus então olha para aqueles homens com um olhar sereno e diz: o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Então Jesus vem construir este reino de Deus, que é uma obra divina em nossos corações. Então o reino de Deus, participar dessa festa que se assemelha ao reino de Deus, é uma construção interior. Acontece dentro de nós, ao nosso tempo, ao nosso modo. Por isso, cada um de nós aqui tem uma página do Evangelho a ser trabalhado, a ser vivido. Cada um de nós aqui tem aquela pergunta: Jesus, o que faria no meu lugar? E aí, olhando então para esse mestre que veio vivenciar na carne a experiência humana para nos dar o caminho, eu quero trazer alguns pontos desse mestre para que a gente possa refletir nessa construção de uma veste melhor. Jesus, ele foi ao deserto, 40 dias, 40 noites. E no deserto ele vivenciou o ódio, a incerteza, a fome, o frio. Questões como qualquer um de nós iria vivenciar. Foi tentado. Mas foi graças ao momento do deserto que Jesus diz: eu sou. Ele reconhece exatamente o seu propósito, o porquê ele estava ali. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o que mais serve. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o deserto foi para Jesus o despertar. Ou ele mostrar para nós que é no deserto que a gente pode despertar. Trazendo isso para a nossa vida, qual foi o deserto? Porque a gente pode já ter passado por algum deserto, a gente pode estar passando por um deserto, ou a gente vai vir passar por um deserto. A proposta desse Pai amoroso é trazer o despertar. Então, que nós possamos olhar para os desertos da vida não como revolta, mas sim, Pai, o que eu preciso despertar? Mestre amado, Jesus, o que queres que eu veja? Porque aí estamos nos concentrando no propósito do deserto e não na dor que o deserto pode trazer. Porque quando ficamos ali na dor, não enxergamos o caminho da saída. Então, se o deserto chegar, o que ele quer nos ensinar? O Mestre Jesus se tornou aquilo que ele dizia ser. Jesus não escreveu uma palavra do Evangelho. Ele viveu todas. E aqueles homens apenas contaram uma história do que foi visto. E Jesus se concentrou apenas em viver tudo o que está escrito. Então ele falou em perdão, ele perdoou. Ele falou em servir, ele serviu. Ele falou em amor, ele amou. Ele falou em fé, ele demonstrou a fé. E por que eu estou dizendo isso? Nós estamos nos tornando as palavras que nós estamos dizendo.
Muitas vezes para o caminho ruim isso é fácil. É começar a passar uma semana lamentando e nos tornaremos a lamentação. Mas o exercício é, se eu estou refletindo sobre o amor, pensando no amor, eu preciso viver e me tornar esta palavra. Existe um provérbio que diz: as palavras de um homem cairão como um manto em torno dele. Então esse provérbio diz que as palavras são uma veste. Que tipo de roupa nós estamos usando? As palavras que nós dissemos hoje, deu para aquecer? Ou foi difícil aguentar o frio com as nossas palavras? Nós estamos dizendo aquilo que nós gostaríamos de ouvir, porque aquilo que é repetido muitas vezes se torna uma verdade. O que nós estamos repetindo? Jesus demonstrou gratidão. E por que eu estou dizendo isso? Evangelho de João, capítulo 11, versículos 41 e 42. Isso é uma das partes, porque daria um seminário falar todos os instantes que Jesus demonstrou gratidão. Mas naquele momento de Lázaro, ele diz assim, depois que tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia em tu, que tu me enviaste. Então, a todo instante, Jesus demonstrava gratidão. Ele nunca se achava o autor da obra. Ele dizia: a tua fé te curou. É o Pai. Sou a vontade do meu Pai. Então Jesus a todo instante demonstrando gratidão. Será que se nós executarmos esse exercício, o exercício da gratidão, nós iremos melhorar as nossas vestes? O que nós temos para agradecer no dia de hoje? Por um tempo, eu tinha uma tarefa na casa espírita da qual eu frequento, que era ser coordenador de um grupo de pessoas. E aí, nesse lugar, a gente recebe muitas reclamações. E a gente tinha um exercício. Pode reclamar, mas antes de reclamar, tem que dizer duas coisas boas. E aí o pessoal desistia de reclamar. Porque não tinha nada de bom para dizer. Exercício, funciona. E se nós fizermos isso na vida? Tudo bem, reclamar faz parte, está frio hoje. O que nós temos para agradecer? Exceto aquela moça que eu acho que é uma escolha, que está sem blusa, todos aqui estão agasalhados. Não é verdade? O que nós temos para agradecer? Diante deste frio. O retorno daqui a pouco aos nossos lares. Quantos irmãos não encontrarão este lugar? Então, por mais difícil que a vida esteja, alguma coisa nós temos para agradecer. Que nós possamos praticar o que Jesus nos ensina, a gratidão. Jesus perdoava. Dentre muitas coisas, Lucas, capítulo 23, versículo 43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O diálogo na cruz com aquele dito ladrão. Ele não foi perguntando que crime você fez. Ele reconheceu naquele homem alguém que merecia o perdão. E nós estamos nos concentrando em perdoar. Porque perdoar é libertar. Porque enquanto eu estou na mágoa, eu estou preso. Porque quando nós lembramos de algo ruim, nós vivenciamos tudo novamente. Por mais que isso tenha acontecido há 15 anos atrás, a gente sente as mesmas dores. Então a mágoa é estar preso. Perdoar é estar livre. É continuar a caminhada. O Mestre ensinou em todos os instantes a importância do perdoar.
Jesus valorizava mais a semente do que o buquê. Escolheu 12 homens, iguaizinhos a nós. Porque nós, ao querer aprender o Evangelho, eu não preciso ficar olhando e dizendo que Pedro negou Jesus. Porque aí eu não aprendo nada. Porque foi Pedro que negou Jesus. Mas quando eu entendo que Pedro é uma representação do Danilo, e eu pergunto, quantas vezes o Danilo negou Jesus? Judas. Então que nós possamos entender que ele não estava olhando nos defeitos desses homens, mas sim nas suas potencialidades. Pedro seria um pescador de homens, o sustentáculo da igreja. Então que nós possamos olhar para as pessoas e para a vida e nos concentrar no que funciona, o que é bom. Porque certamente é isso que esperamos que o outro olhe para nós. Jesus não era exatamente o que esperavam dele ou pensavam dele do ponto de vista humano ou material, físico. Por que eu estou dizendo isso? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45 e 46. Felipe, o apóstolo, encontrou Natanael. Natanael era um conhecedor das Escrituras. Ele disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Felipe disse: venha e veja. Então, fisicamente, Jesus não era o que esperavam. Mas ele não estava preocupado com isso. Porque ele se tornou de fora ou de dentro para fora. Na sua vibração, nas suas intenções, nos seus gestos. Será que no mundo de hoje a gente está preocupado fora? Nas aparências? Em querer parecer um bom espírita, um bom cristão? Quando de fato o que o Mestre espera de nós é lá no abrigo, no esconderijo, na nossa intimidade, que nós possamos ser os verdadeiros cristãos. Nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Então que a gente possa refletir isso. No mundo hoje dos likes, das postagens, dos filtros, o nosso mestre diz, não é por aí. Trabalha dentro. Porque dentro, fora vai ficar bonito também. Nada contra a querer estar bem por fora. Mas que isso não seja as nossas amarras. Porque quem aqui consegue dizer que o Chico era um homem feio? Porque dentro era tão lindo que a gente nem percebia o fora. Não é verdade? Agora, quem não conseguiria perceber dentro do Chico, aí talvez diria que ele não era tão bonito assim. Mas esse ser que exalava rosas, era um ser que construiu isso de dentro para fora, que deve ser o nosso objetivo. E para terminar, então, porque falar de Jesus a gente vai se empolgando. E é tão bom porque o frio até passou. De verdade, eu estava ali tremendo, falei, a voz não vai sair. E o frio passou. Porque a gente se concentrou em falar desse mestre que nos aquece a todo instante. E para terminar, Jesus via nas pessoas a sua maior realização. Isso está em João, capítulo 17, versículo 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Então Jesus olhava para as pessoas e sabia que eram seus irmãos, filhos de Deus, o seu Pai, e que tinham um propósito daqueles estarem em seu caminho. Se nós tivermos este mesmo olhar, entendendo que ninguém está em nossa vida por acaso, que todos são filhos de Deus, nossos irmãos, será que nós temos a capacidade de orar nessa noite, agradecendo a Deus
por aqueles que estão em nossos caminhos. E são todos, a sogra, o cunhado, todo mundo. Que nós possamos ter este olhar mais amoroso. Meus irmãos, eu quero agradecer mais uma vez a paciência, a oportunidade que vocês me dão de ser este pequeno instrumento da vontade de Deus, pois sem Ele nada disso teria acontecido. Que nós possamos aceitar o chamado, nos tornar aqueles que vão aceitar a aliança com o Mestre, melhorando as nossas vestes através da vivência do Evangelho. Fiquem com Deus, uma noite abençoada, quentinha, e até uma próxima. Fiquem em paz.